Você já sentiu que a vida passou mais rápido do que o esperado? Que, entre cuidar dos outros, trabalhar sem parar e lidar com perdas e conquistas, algo dentro de você ficou adormecido. Como se existisse uma voz interior pedindo silêncio para ser ouvida, mas que foi engolida pelo barulho do mundo. A verdade é que, depois dos 50, muitos de nós carregamos marcas invisíveis, não apenas do tempo, mas de escolhas que deixamos de fazer. Erros repetidos, desculpas ensaiadas, sonhos engavetados. E às vezes, a pergunta que machuca mais não é porque errei, mas sim, até quando vou continuar errando do mesmo jeito? Neste vídeo, não trago respostas prontas, nem promessas mágicas. Trago convites. Convites para você se olhar de frente, com a maturidade de quem já viveu muito, e ainda tem muito a viver. Porque sim, ainda há tempo. Hoje, convido você a caminhar comigo por um território conhecido, mas raramente explorado, o seu próprio mundo interior. Vamos juntos passar por reflexões estoicas, tão antigas quanto verdadeiras, mas com um olhar atual, real, humano. Vamos cutucar onde dói, mas também tocar onde cura. E antes de começarmos, deixa eu te fazer um pedido especial, que pode parecer simples, mas carrega grande poder. Se essas palavras já começaram a mexer com algo dentro de você, clique no botão inscrever-se. Não apenas para seguir um canal, mas como um gesto simbólico de compromisso com você mesmo. Curta o vídeo se ele ressoar com o que você sente. Compartilhe com quem carrega as mesmas inquietações silenciosas que você. Comente aqui embaixo a frase do dia. Hoje, eu escolho acordar para a minha própria vida. Escreva com firmeza, como quem grava na pele a decisão de viver com mais verdade a partir de agora. A vida não nos envia alertas em letras maiúsculas. Ela sussurra, devagar, no incômodo. E talvez, só talvez, este vídeo seja o sussurro que você estava precisando ouvir. Então respire fundo. Silencie um pouco por dentro. E venha, porque o tempo não espera. Mas a transformação começa agora. O despertar começa com a verdade. Acordar para a vida não é como despertar de um sono leve. É mais como sair de um torpor que se estende há anos, às vezes, décadas. Não acontece com um grito ou um choque repentino. Acontece quando, em um momento de silêncio, você sente algo diferente, um incômodo que já não pode mais ser ignorado. Você conhece bem esse desconforto. Talvez venha na forma de um arrependimento silencioso, de uma memória que insiste em voltar, de um pensamento que diz: eu poderia estar vivendo diferente. Não é dor aguda, é uma dor mansa, como a brasa que parece apagada, mas ainda queima por dentro. O despertar começa aí. Começa quando você para de contar histórias para si mesmo. Quando admite que, apesar de toda a experiência, ainda existem padrões que se repetem. Ainda existem desculpas que você se acostumou a usar como travesseiro, confortáveis, mas vazias. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, dizia que a chave da liberdade está em entender o que depende de você e o que não depende. Mas como aplicar isso se você ainda não tem coragem de se olhar com sinceridade? Quantas vezes você percebeu, já nos primeiros sinais, que estava prestes a repetir um erro? Quantas vezes sentiu aquele alerta interno, quase um sussurro dizendo: não vá por esse caminho de novo? E mesmo assim foi. Por costume, por medo, por preguiça, por orgulho. E depois fingiu surpresa com o resultado. Mas a verdade, meu amigo, minha amiga, é que no fundo você já sabia. E é justamente aí que mora a oportunidade. Quando você aceita que sabe, e decide, enfim, fazer diferente. Recomeçar aos 50, aos 60 ou aos 70 não é fraqueza. É um gesto de coragem rara. É você dizer para si mesmo: não importa há quanto tempo andei dormindo, hoje eu acordo. O estoicismo não promete conforto. Ele oferece lucidez. E a lucidez, às vezes, dói. Porque ela remove as máscaras, desmonta as justificativas, quebra o copo rachado que você tenta remendar há anos. Imagine sua mente como um vaso antigo.
Ele trincou ao longo do tempo, com as perdas, com as mágoas, com as repetições. Você pode continuar tentando usá-lo, fingindo que ainda serve. Ou pode aceitar que é hora de reconstruir, pedaço por pedaço, com paciência, com verdade. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: desperte. Você não nasceu para rastejar, mas para elevar seu espírito. Isso vale para você, especialmente agora. Porque se a vida já lhe ensinou tantas coisas, talvez só esteja faltando uma: viver com a leveza de quem não precisa mais fingir, de quem não precisa mais agradar, de quem finalmente entendeu que a paz não está na aparência, mas na coerência. E coerência é isso: alinhar o que se sabe com o que se faz. É dizer não para o que te afasta da sua essência. É aprender a escutar sua intuição e ter firmeza para obedecê-la. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Não precisa resolver a vida inteira até amanhã. Mas precisa dar um passo. Um só. O primeiro. O mais difícil. E esse passo é parar de mentir para si mesmo. Sim, a vida pode ter sido injusta. Pessoas podem ter falhado com você. Mas nenhuma dessas verdades justifica continuar vivendo dormindo. Porque viver dormindo é viver sem escolha. E você ainda tem escolhas. Sempre teve. O despertar não tem idade. Tem coragem. E coragem é aquilo que sobra quando o medo perde a força. Não porque ele desapareceu, mas porque você decidiu continuar apesar dele. Então hoje, se algo dentro de você começou a se mexer, mesmo que só um pouquinho, respeite isso. Talvez não seja só um incômodo. Talvez seja o seu momento. O momento de acordar, de voltar a sentir, de voltar a escolher com consciência. E principalmente, de voltar a viver com lucidez. 2 erros repetidos são escolhas. Você já caiu no mesmo buraco mais de uma vez? Talvez até tenha desenhado um mapa mental daquele caminho. Sabia onde escorregava, onde doía, onde se arrependia. E mesmo assim, lá estava você de novo, repetindo o passo, repetindo o erro, repetindo a dor. Não é mais acidente, é escolha. Essa é uma das verdades mais difíceis de engolir, principalmente depois dos 50, quando achamos que já deveríamos saber melhor. Mas a vida tem uma maneira sutil, e às vezes cruel, de nos mostrar que saber não basta. É preciso escolher diferente. Você pode chamar de azar. Pode dizer que é o destino. Que com você sempre acontece isso. Mas os estoicos não aceitavam esse tipo de desculpa. Para eles, todo erro repetido é um espelho. E todo espelho, cedo ou tarde, exige que a gente se olhe. Epicteto dizia que a liberdade começa no momento em que paramos de culpar os outros e começamos a observar a nós mesmos. Mas isso exige coragem. Não a coragem de enfrentar o mundo, e sim a de enfrentar o próprio reflexo. Porque é mais fácil dizer que o mundo é injusto, que ninguém te entende, que sempre escolhe as pessoas erradas, os caminhos errados, as palavras erradas. Mas o que os estoicos perguntariam é: se você já sabia, por que continuou? E a resposta, embora incômoda, é simples. Porque é mais confortável repetir do que reconstruir. Repetir exige pouco. É automático. É como um piloto que você ativa sem perceber. Já reconstruir exige atenção. Exige decisão. Exige presença. E, acima de tudo, exige responsabilidade. Responsabilidade por sua própria história, por suas quedas e também por seus recomeços. Veja bem, não estamos aqui para te julgar. Muito menos para dizer que você deveria ser perfeito. Ninguém é. Nem mesmo os sábios estoicos foram. Mas eles tinham um compromisso inabalável: não repetir os mesmos erros sem aprender com eles. Como disse Sêneca, não é porque erramos que devemos desistir. É porque repetimos o erro sem refletir que estagnamos. Talvez você esteja pensando: mas eu sou velho demais para mudar. Não, você não é. O que envelhece não é o corpo. É a mente que parou de aprender. E se você está ouvindo isso agora, sentindo esse incômodo se mexer aí dentro,
é porque ainda está vivo por dentro. E isso já é um privilégio. Porque muitos, aos 50, aos 60, aos 70, já se convenceram de que é tarde demais. Já fizeram as pazes com a mediocridade emocional, com os mesmos erros reciclados, com a mesma dor disfarçada de rotina. Mas você não. Você está aqui. E isso muda tudo. Hoje, convido você a olhar com carinho para suas repetições. Não com culpa, mas com lucidez. Pergunte-se: que erro eu já cometi tantas vezes que virou hábito? O que eu continuo fazendo, mesmo sabendo onde vai dar? Que parte de mim se esconde atrás do foi sem querer? A resposta pode doer, mas também pode libertar. Porque quando você entende que a dor da repetição é maior do que a dor da mudança, você finalmente escolhe o novo. Mesmo com medo, mesmo em silêncio, mesmo que doa, você escolhe quebrar o ciclo. Escolhe não mais viver em círculos. Escolhe seguir em linha reta, mesmo que ainda tropece. E isso, meu amigo, minha amiga, é o começo da verdadeira liberdade. 3. Assumir o controle. Você pode continuar culpando os outros. O governo, seu chefe, sua família, sua infância, seu ex, o tempo, a sorte, ou a falta dela. Ou pode respirar fundo e aceitar o que os antigos estoicos sempre souberam. O que realmente importa está sob o seu controle. E tudo aquilo que está sob seu controle é sua responsabilidade. Essa ideia, à primeira vista, assusta. Porque assumir o controle da própria vida é, antes de tudo, abrir mão do conforto da vitimização. Enquanto você culpa os outros, permanece parado, triste, mas confortável. É como estar preso numa cela cujas chaves estão no seu bolso, mas fingir que alguém te trancou ali. Epicteto foi claro. Há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. A sabedoria começa quando você aprende a distinguir as duas. Você não controla o que os outros pensam de você, mas controla como reage às críticas. Você não controla o passado, mas controla o que faz com ele agora. Você não controla o tempo que já passou, mas pode decidir o que fazer com o tempo que ainda tem. Assumir o controle não é arrogância, é liberdade. E liberdade, no estoicismo, não é fazer tudo o que quer, é não ser escravo de nada que te destrua por dentro. Mas veja, assumir o controle também exige sacrifício. Porque é muito mais fácil esperar que o mundo mude para, então, mudar por dentro. Difícil mesmo é mudar por dentro mesmo quando tudo ao redor continua igual. E, depois dos 50, isso se torna ainda mais desafiador. Porque os padrões já estão formados. As desculpas, afiadas. As dores, antigas. Mas é justamente aí que mora a beleza. Porque a mudança que acontece depois de uma vida inteira de repetição é a mudança mais poderosa de todas. Marco Aurélio, imperador de Roma e discípulo da filosofia estoica, escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se você vive preso ao ressentimento, sua vida será amarga. Se você vive aprisionado pela culpa, sua vida será pesada. Mas se você começa a filtrar seus pensamentos como quem filtra a água que bebe, com rigor, com intenção, com sabedoria, então algo muda. Porque pensamentos moldam decisões, e decisões moldam destinos. Assumir o controle é olhar para a própria mente e perguntar: que pensamentos estou alimentando? Esses pensamentos me levam para onde? Se eu continuar pensando assim, que tipo de vida estou construindo? A resposta pode ser desconfortável, mas também pode ser libertadora. E se você está pensando, mas eu não sei por onde começar, comece aqui. Declare para si mesmo, com firmeza: a partir de agora, eu sou responsável pelo que acontece dentro de mim. Pelo que você pensa, pelo que você sente, pelo que você fala, pelo que você escolhe. Você pode até não mudar o que está ao seu redor de imediato, mas pode mudar como reage a isso. Pode mudar sua postura, seu foco, sua presença. E com o tempo, a vida ao redor também muda.
Porque tudo começa por dentro. Tudo começa com uma decisão silenciosa, mas inegociável. Eu não entrego mais o leme da minha vida para ninguém. Não para o medo, não para o passado, não para as circunstâncias, não para as expectativas alheias. A vida que você vive é a soma das escolhas que faz. E se as escolhas não mudarem, a vida também não muda. Simples assim. Duro assim. Libertador assim. Então hoje, se você sente que chegou a hora de virar essa chave, mesmo que esteja enferrujada, vire. Com calma, com firmeza, com presença, porque assumir o controle não é dominar o mundo. É parar de ser dominado por tudo aquilo que te enfraquece. 4. A força do não. Dizer não pode parecer simples, mas, na prática, é um dos atos mais difíceis e mais libertadores que você pode realizar. Quantas vezes você já disse sim para manter a paz? Já engoliu palavras para evitar conflito? Já cedeu por medo de desapontar? Às vezes, a paz aparente custa caro. Custa sua saúde emocional, seu tempo, sua verdade. E, com o tempo, você começa a desaparecer de si mesmo. No estoicismo, o não é arrogância. Não é rebeldia. É clareza. É você decidir que sua vida não será mais guiada por pressões externas, mas por princípios internos. Você já reparou como a sociedade cobra? Hoje, esperam que você seja forte. Amanhã, sensível. Depois, flexível. Depois ainda, firme. E assim você vai tentando agradar a todos, até perceber que se perdeu no caminho. Dizer não é construir um território sagrado ao redor de quem você é. É como desenhar uma linha invisível ao redor da sua paz. Não para afastar o mundo, mas para proteger o que em você é essencial. Epicteto ensinava: se você quer ser livre, deseje que as coisas aconteçam como devem acontecer, não como você gostaria. Isso vale, inclusive, para a forma como os outros te enxergam. Você pode ser gentil, íntegro, correto, e ainda assim será mal interpretado por alguns. E está tudo bem, porque você não controla o julgamento alheio, mas controla o quanto permite que ele te afete. Dizer não é um ato de maturidade. É reconhecer que você não precisa estar em todos os lugares, que nem todo convite é missão, que nem toda expectativa é justa. E, principalmente, que agradar a todos é o caminho mais curto para se frustrar com tudo. Certa vez, Sêneca escreveu: o que importa não é quanto tempo você vive, mas como você vive. E viver tentando caber em moldes que não foram feitos para você é uma forma silenciosa de morrer por dentro. É sufocar sua essência para caber em roupas apertadas demais, não no corpo, mas na alma. Mas quando você aprende a dizer não, algo muda. Você começa a dizer sim apenas para o que te faz bem. Começa a viver com leveza. Começa a preservar sua energia como quem protege algo precioso. Porque é. Sua energia é preciosa. Sua atenção é preciosa. Sua paz é preciosa. E, sim, talvez você lembre de situações em que disse sim por medo. Medo de parecer egoísta. Medo de magoar. Medo de perder. Mas o estoicismo te lembra que cuidar de si não é egoísmo. É responsabilidade. Que se posicionar não é dureza, é maturidade. E que se afastar de certas pessoas ou contextos não é fraqueza, é sabedoria. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. E uma das formas mais poderosas de exercer esse poder é dizendo não com consciência. Não ao que te tira a paz. Não ao que te afasta de quem você é. Não ao que apenas parece bom, mas te machuca por dentro. Cada não bem dito é uma afirmação silenciosa. Eu me respeito. E quem aprende a usar essa força, aprende também a viver com mais presença, mais verdade e mais paz. 5. Indiferença ao irrelevante. Tem muita coisa acontecendo ao seu redor. Gente falando alto. Notícias alarmantes. Opiniões não solicitadas. Cobranças sutis. Provocações. Olhares atravessados.
Convites que parecem urgentes, mas não são. E, no meio disso tudo, você se perde, se irrita, se desgasta, se esquece de respirar. Mas pare por um momento e se pergunte: tudo isso realmente merece a minha energia? Os estoicos diriam que não. Eles acreditavam em uma virtude silenciosa, poderosa e quase esquecida nos dias de hoje: a indiferença ao que é irrelevante. Epicteto dizia: as pessoas não se perturbam pelas coisas, mas pelas opiniões que têm sobre elas. Ou seja, o que te desestabiliza não é o que acontece, mas como você interpreta. Não é a crítica, é o peso que você dá a ela. Não é o comentário atravessado, é a importância que você escolhe atribuir. Imagine-se como uma rocha no meio da tempestade. A água bate, o vento sopra, os raios caem. Mas a rocha não grita, não revida, não tenta convencer o vento. Ela apenas permanece firme, presente, inabalável. Isso não é frieza. Isso é maturidade. É saber que nem tudo que exige resposta merece sua resposta. É entender que nem toda urgência é sua. Nem todo problema é seu. Nem toda briga é sua. Mas para chegar nesse ponto, você precisa treinar a mente. Por quê? Por padrão, fomos ensinados a reagir, a nos defender, a argumentar, a nos justificar. E com isso, gastamos a alma com migalhas. Você não precisa responder a tudo. Não precisa provar nada a ninguém. Não precisa estar certo o tempo todo. Não precisa se explicar para quem não está disposto a te entender. Essa é a sabedoria da indiferença. É escolher, com lucidez, o que merece sua presença e o que merece apenas o seu silêncio. Marco Aurélio, em meio às guerras, traições e pressões imperiais, escreveu: se for externo a você, não perturbe sua paz. Se for interno, examine e corrija. O resto é vento. E vento passa, mas só se você deixar passar. Se você der ouvidos a tudo, será levado de um lado para o outro, como uma folha solta no ar. Mas se souber calar, observar e manter sua casa interior em ordem, o mundo pode até tentar te abalar, mas não te derruba. Isso é ser estoico. É respirar antes de reagir. É escutar sem absorver. É não se deixar afogar pela maré de barulho que vem de fora. Porque você já entendeu. A sua paz não é negociável. E se alguém te chamar de indiferente, de distante, de frio, tudo bem. Você não vive para atender às expectativas voláteis dos outros. Você vive para ser inteiro, para manter a alma em pé, para não se perder no caos. Então, da próxima vez que algo tentar te tirar do eixo, pergunte: isso realmente importa? Isso me aproxima da vida que eu quero? Isso merece meu tempo, meu coração, minha saúde? Se a resposta for não, silencie. Porque o que é irrelevante, quando alimentado, vira distração. Mas quando ignorado, desaparece. Sua paz começa no exato momento em que você aprende a dizer: isso não merece minha resposta. 6. Olhe para dentro. Você está sempre procurando por algo. Reconhecimento, estabilidade, amor, respostas, paz. Sempre esperando que algo mude lá fora para então, finalmente, se sentir inteiro por dentro. Mas seja honesto. Quantas vezes o mundo te deu exatamente o que você precisava? Quantas vezes tudo ao seu redor parecia estar em ordem, e mesmo assim, por dentro, algo continuava inquieto? É aqui que o estoicismo te vira do avesso, com gentileza, mas sem piedade. Ele diz: pare de procurar lá fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. Não é no próximo salário, não é na próxima viagem, não é no próximo relacionamento, não é na próxima conquista. Tudo isso pode ser bonito, mas também é frágil, instável, passageiro. A verdadeira paz mora num lugar que ninguém pode tocar, dentro de você. E talvez, aos 50, 60 ou 70 anos, você esteja percebendo isso com mais clareza. Talvez tenha experimentado as voltas do mundo, os altos e baixos, e agora busca algo que não muda com o tempo. A pergunta é:
Você está disposto a olhar para dentro com sinceridade? Porque não é fácil. Olhar para dentro exige coragem. Coragem de encarar velhas mágoas, expectativas não ditas, medos mal resolvidos, culpas silenciosas que você carrega como quem segura pedras no bolso. É mais fácil culpar o mundo, dizer que o problema é a vida, o outro, a sorte. Mas a bagunça que incomoda, muitas vezes, não está fora, está no peito. Marco Aurélio, imperador de Roma, enfrentava guerras, traições, decisões que envolviam milhares de vidas. E mesmo assim, escrevia: aquele que vive em harmonia consigo mesmo vive em harmonia com o universo. Não era o trono que lhe dava paz. Era a prática diária de ordenar a própria alma. E você também pode fazer isso. Mesmo que não seja imperador. Mesmo que esteja cansado. Mesmo que tenha medo do que vai encontrar. Porque só quando você silencia por dentro é que começa a escutar a si mesmo. E quando você começa a escutar, descobre verdades surpreendentes. Percebe que muito do que chamava de azar era, na verdade, repetição inconsciente. Que a raiva que carrega vem de feridas nunca curadas. Que suas decisões, até mesmo as mais racionais, foram, às vezes, tentativas de agradar. E com essa consciência vem um presente: a liberdade. Porque agora você pode escolher. Pode deixar de se machucar do mesmo jeito. Pode mudar o rumo, mesmo que aos poucos. Pode começar a tratar a si mesmo com mais leveza, mais firmeza, mais verdade. A verdadeira paz não vem do controle. Vem do entendimento. Não vem de dominar o mundo. Vem de compreender seu mundo interior. Sêneca dizia: a vida é como um teatro. Não importa o papel que você recebeu, mas como você o interpreta. E interpretar bem esse papel exige preparo interno. Exige presença. Exige pausa. Mas o que mais vemos são pessoas no piloto automático. Correndo. Reagindo. Acumulando tarefas. Engolindo sentimentos. Esperando que a próxima conquista traga alívio. Mas quando ela chega, o vazio continua. Porque estamos cada vez mais distantes de nós mesmos. Tão conectados ao mundo, que esquecemos de nos conectar com o essencial. E o essencial está dentro. Quando você aprende a olhar para dentro, você para de fugir. Você se encara no espelho e pergunta com honestidade: o que em mim está me tirando a paz? A resposta pode ser difícil, mas será verdadeira. E é com a verdade que se constrói a serenidade. Não a paz que depende do silêncio externo, mas a paz que permanece mesmo quando tudo à volta está em ruínas. Porque quando você está bem com tudo que carrega dentro de si, o mundo pode gritar, mas não te abala. E isso, meu amigo, minha amiga, é liberdade. 7. Desapego e crescimento. Você já segurou algo por tanto tempo que esqueceu como era viver sem aquilo. Pode ter sido uma pessoa, uma lembrança, uma culpa antiga, um erro que você não se perdoa, ou até mesmo uma ideia fixa sobre quem você deveria ser. E mesmo sabendo, lá no fundo, que aquilo já não te faz bem, você continua segurando. Por quê? Porque aprendemos a confundir apego com amor. A acreditar que soltar é desistir, que deixar ir é perder, que abrir mão é fracassar. Mas o estoicismo vem com um sussurro firme e libertador. Soltar é crescer. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Compreenda isso, e encontrará força. Ele não estava apenas falando de aceitação. Estava falando sobre a coragem de abrir mão daquilo que aprisiona a alma. Você quer crescer? Então precisa soltar. Soltar a necessidade de ter razão o tempo todo. Soltar a expectativa de que os outros mudem. Soltar o controle obsessivo do futuro. Soltar o rancor. Soltar a versão engessada de si mesmo que você vem carregando há anos. Porque o verdadeiro crescimento não acontece quando você adiciona mais peso. Acontece quando você deixa ir o que já não serve mais. E não se engane, isso não é se tornar frio. Isso não é dureza. O desapego estoico é lúcido. É gentil.
É você olhar para aquilo ou para alguém, reconhecer o valor que teve, mas entender que continuar segurando só traz sofrimento. É dizer, isso foi importante, mas agora já cumpriu seu papel. Sêneca dizia, a vida é curta, e gastamos tempo demais com o que não importa. E o apego, meu amigo, minha amiga, é um ladrão silencioso. Rouba sua leveza, rouba sua presença, rouba a sua paz. Porque enquanto você estiver preso ao que passou ou ao que ainda não aconteceu, o agora te escapa. Desapegar é confiar. Confiar que você não vai desmoronar se soltar. Que a dor de largar é menor do que a dor de se arrastar. Que depois do fim, existe espaço para o novo. Que o vazio não é um abismo, é terreno fértil. E sim, você vai sentir. Vai doer. Vai dar medo. Mas também vai libertar. Por que manter algo que já te machuca? Só porque um dia te fez bem. Não é lealdade, é autossabotagem. Epicteto dizia, não se apegue ao que não está sob seu controle, pois quando isso escapar, você cairá junto. A amizade que muda, o emprego que acaba, o relacionamento que esfria, a fase da vida que termina. Tudo passa, tudo muda, tudo se transforma. E quanto mais você tenta segurar o que já está indo, mais sofre. Desapegar é dizer, eu continuo, mesmo sem aquilo, mesmo sem aquela pessoa, mesmo sem aquela ideia. E às vezes, a maior prova de força é o silêncio que vem depois do soltar. Quando você percebe que sobreviveu, que o peito aliviou, que o espaço que antes doía agora está livre. Livre para o novo. Livre para o que realmente importa. Livre para quem você está se tornando. Então hoje, olhe com carinho para o que você vem carregando. E pergunte, ainda faz sentido? Ou estou apenas repetindo um apego? Por medo do vazio? Porque, às vezes, o que parece fim, é só um espaço se abrindo para o renascimento. Solte e cresça. 8. O custo da aprovação. Quantas vezes você já se pegou fazendo algo só para agradar? Quantas vezes engoliu a própria verdade? Vestiu um sorriso forçado? Silenciou uma opinião sincera? Tudo para ser aceito. Talvez mais do que gostaria de admitir. E está tudo bem reconhecer isso. Porque todos nós, em algum momento, buscamos aprovação. Somos humanos. Queremos pertencer. Queremos ser vistos. Mas o problema começa quando a busca por aprovação se transforma em dependência. Quando o valor que você enxerga em si mesmo depende exclusivamente do reflexo nos olhos dos outros. Quando o gostei de você se torna o alimento que sustenta sua autoestima. O estoicismo nos chama de volta ao essencial com uma lembrança simples e poderosa. Você não precisa da validação de ninguém para viver com integridade. Marco Aurélio escreveu: não perca tempo discutindo como deve ser um bom homem. Seja um. Ou seja, pare de viver para agradar. Viva para ser verdadeiro. Mas não se engane, viver pela própria verdade tem um custo. E esse custo, às vezes, é o desconforto, a solidão temporária, a crítica, o julgamento. Por quê? Quando você para de corresponder às expectativas dos outros, muitos se incomodam. E vão dizer que você mudou, que está distante, que está estranho. Mas a pergunta verdadeira é, você está mais próximo de quem você realmente é? Cuidar de si não é egoísmo. É responsabilidade. Se posicionar não é arrogância. É maturidade. Dizer não para o que te fere não é fraqueza. É sabedoria. Sêneca dizia, enquanto estivermos preocupados com o que os outros pensam, seremos sempre seus escravos. Escravos dos elogios. Escravos das curtidas. Escravos de olhares que mudam com o vento. Hoje te aplaudem, amanhã te esquecem. Hoje te colocam no pedestal, amanhã te empurram para fora dele. E se sua paz depende disso, você nunca estará seguro. Porque estará sempre fora de si, nas mãos dos outros. O estoico não vive para impressionar. Vive para ser coerente. Ele se pergunta: o que é certo? O que é justo? O que é virtuoso?
E age com base nessas respostas, não nas palmas, não nas críticas, não nos aplausos. Você pode agradar 1000 pessoas, se ainda assim sentir um vazio. Porque nada do que vem de fora preenche o que está rompido por dentro. E talvez você esteja vivendo hoje uma vida baseada em expectativas que nem são suas. Pode ter escolhido sua profissão por pressão. Pode estar em um relacionamento por conveniência. Pode estar em silêncio para manter a imagem. Mas chega uma hora em que a alma começa a cobrar. Vem um cansaço que não tem nome. Uma tristeza sem explicação. Um incômodo que não passa. E tudo isso é sua verdade tentando respirar. O estoicismo te convida a um outro caminho. Mais difícil no começo? É verdade. Mas infinitamente mais sólido. É o caminho de viver por princípios. De viver de forma que, ao se deitar à noite, sua consciência esteja em paz, mesmo que ninguém tenha aplaudido. Epicteto foi um escravo. Perdeu a liberdade externa, mas jamais permitiu que lhe tirassem a liberdade interior. E essa é a maior conquista de todas. Viver com integridade mesmo no silêncio. Ser inteiro sem plateia. Porque quem vive pela própria verdade, já carrega em si o único aplauso que realmente importa. 9. Ser ou parecer. Hoje em dia, todo mundo quer parecer algo. Parecer feliz. Parecer forte. Parecer bem-sucedido. Parecer sábio. Vivemos numa era onde o brilho das aparências grita mais alto que o silêncio da verdade. Mas quantos realmente são aquilo que parecem? Quantos têm coragem de ser, mesmo que isso não impressione ninguém? A sociedade recompensa quem sabe se mostrar, quem publica, quem exibe, quem performa. Mas o estoicismo convida para o oposto. Não viva para parecer, viva para ser. Marco Aurélio, imperador de Roma, cercado por poder e adoração, escrevia para si mesmo todos os dias. Ama permanece invicta quando despreza o aplauso e segue o que é justo. Ele sabia que o mundo pode aplaudir uma imagem, e mesmo assim você estar caindo por dentro. Porque o que os outros veem é ilusão. Mas o que você realmente é, isso permanece. Você pode parecer corajoso e estar tomado pelo medo. Pode parecer calmo, mas viver em tempestade. Pode parecer virtuoso, mas agir por conveniência. A pergunta que o estoicismo propõe é direta. Você está mais preocupado em parecer alguém ou em ser de verdade? Sêneca dizia: nada é mais nobre do que ser aquilo que você deseja parecer ser. Mas se tiver que escolher entre os dois, escolha sempre a essência. Porque parecer é fácil. É máscara. É filtro. É personagem. Mas ser exige confronto. Exige esforço. Exige coerência. Ser é acordar todos os dias e se perguntar: estou agindo de acordo com meus valores ou apenas seguindo o roteiro que esperam de mim? Quantas vezes você já reprimiu uma lágrima para parecer forte? Quantas vezes disse tá tudo bem quando queria gritar? Quantas vezes sustentou uma imagem, enquanto por dentro desmoronava? Isso não é controle. É cansaço. É solidão disfarçada de independência. É insegurança disfarçada de autoconfiança. É angústia disfarçada de sucesso. Mas o estoicismo propõe o caminho oposto. A verdade sem disfarce. A virtude sem plateia. A paz que não precisa ser publicada. Ser é leve, porque não exige performance. Ser é livre, porque não depende de aprovação. Ser é firme, porque nasce do compromisso com a própria consciência. A vida moderna te empurra para o parecer, mas a sabedoria estoica te chama para o ser. Te chama a cultivar o caráter, a integridade, a disciplina invisível, o bem que ninguém vê, mas que transforma tudo por dentro. E aqui vai uma verdade incômoda. Você pode enganar todo mundo, mas nunca vai enganar a si mesmo. No fundo, você sabe. Sabe quem tem sido. Sabe o que tem escondido. Sabe o que tem fingido. E a pergunta agora não é mais se os outros te admiram. É se, ao se olhar no espelho, você se admira. Você tem orgulho do que vê? Sente que está inteiro, mesmo no silêncio? Sente que está vivendo por convicção, ou apenas por imagem?
Não viva para impressionar. Viva para ser íntegro. Porque, no fim da vida, o que vai pesar não é a quantidade de curtidas. É a leveza da sua própria consciência. A liberdade estoica não nasce do reconhecimento externo. Nasce do momento em que você diz: chega de parecer. A partir de agora, eu escolho ser. 10. O poder da escolha. Você tem poder. Mesmo que o mundo tente te convencer do contrário. Mesmo que a rotina te sufoque. Mesmo que os problemas pareçam grandes demais. Você tem poder. E ele começa onde tudo realmente começa. Na sua capacidade de escolher. A maioria das pessoas vive como se fosse empurrada pela vida. Reage. Reclama. Justifica. Como se fosse uma vítima permanente das circunstâncias. Mas o estoicismo vem e dá um leve, porém firme, tapa de realidade. A vida não é o que acontece com você. É o que você faz com o que acontece. Epicteto dizia: não são os acontecimentos que nos afetam, mas o julgamento que fazemos sobre eles. Isso significa que, mesmo no caos, você ainda pode escolher. Escolher como interpretar. Escolher como reagir. Escolher o que merece, ou não, sua atenção. Escolher quem você quer se tornar. E isso muda tudo. Porque enquanto a maioria gasta energia com discussões inúteis, opiniões alheias, dramas repetitivos, o sábio estoico aprende a filtrar. Ele acorda e se pergunta: isso depende de mim? Se sim, ele age. Se não, ele solta. Essa clareza é um escudo. Te protege do barulho. Te aproxima do que realmente importa. Marco Aurélio enfrentava guerras, traições, decisões que envolviam impérios. E ainda assim, escrevia em seu diário: pense apenas no que você pode fazer agora com justiça e racionalidade. O resto é distração. Distração. Essa palavra diz muito. Porque é isso que o excesso de escolha sem critério provoca: distração. E a distração rouba sua vida. Rouba seu tempo. E tempo é vida em movimento. Você quer viver com mais propósito? Então comece escolhendo com consciência. Escolha o foco ao invés do ruído. Escolha o silêncio ao invés do conflito. Escolha a virtude ao invés da vaidade. Escolha a si mesmo, sem culpa. Sim, você vai errar. Vai escolher mal, em alguns dias. Mas quanto mais prática é essa consciência, mais claro fica o seu caminho. Você começa a perceber que muitas batalhas são ciladas disfarçadas. Que muitas urgências não são suas. Que muito do que te tirava a paz era escolha sua. Sêneca dizia: a vida é longa, se você souber usá-la. E saber usar é isso. Fazer escolhas que constroem, não que te consomem. Então hoje, escolha diferente. Escolha com firmeza. Escolha com presença. Escolha com verdade. Porque o verdadeiro poder, o que ninguém pode tirar de você, é o poder de escolher quem você vai ser diante de tudo isso. 11. Refletir com coragem, não com culpa. Você já se pegou revivendo o passado, repetindo na cabeça diálogos que não voltam, cenas que gostaria de apagar, decisões que, hoje, tomaria diferente, palavras que não disse, outras que preferia não ter dito. E com isso, nasce algo silencioso, corrosivo, persistente. A culpa. A culpa se instala como uma névoa no coração. Faz você acreditar que é prisioneiro do que fez, do que não fez, do que permitiu, do que tolerou. Mas o estoicismo oferece outro caminho. Uma lente mais clara, mais firme, mais saudável. Ele não diz para ignorar seus erros, muito menos para justificá-los com frases prontas. Ele diz: a culpa não transforma. Quem transforma é a coragem. Coragem de olhar para si, de encarar o erro sem se esconder, de entender a falha sem se destruir, de reconhecer a queda, e ainda assim, escolher levantar diferente. Epicteto dizia: não é o erro que nos define, mas o que fazemos depois dele. E isso muda tudo. Porque errar não é fraqueza. É condição humana. A fraqueza está em ficar preso no erro como se você fosse o mesmo de ontem.
Mas você não o é. Você está em movimento. Está aprendendo. Está se reconstruindo. Sêneca alertava: o arrependimento constante é sinal de falta de reflexão verdadeira. Ou seja, quem vive afogado em culpa, muitas vezes, não está realmente refletindo. Está se punindo. E o estoicismo não é filosofia de punição. É filosofia de clareza, de responsabilidade, de ação. Você errou. Tudo bem. Admita. Entenda. Corrija. E siga. Não fique contando para si mesmo a mesma história com outros nomes. Não viva se lembrando da dor como se fosse o seu endereço permanente. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, mesmo sendo sábio, reconhecia suas falhas. E ainda assim, todos os dias, escrevia: hoje encontrarei a ignorância, a vaidade, a ganância, e ainda assim seguirei sendo justo. Isso serve para fora e para dentro, porque dentro de você também há ignorância, há vaidade, há impulsos. E tudo bem. O que não está tudo bem é parar. É se entregar à paralisia da culpa, como se ela fosse uma forma de pagar pelo passado. Mas a vida não exige perfeição. Exige presença. Exige reflexão sincera. E um compromisso real com a evolução. A culpa aprisiona. A coragem liberta. Então hoje, se há algo que ainda pesa aí dentro, respire. E diga com firmeza: eu não sou meu erro. Eu sou a escolha que faço com ele agora. E escolha diferente. Escolha com consciência. Escolha com dignidade. Escolha com coragem. Porque quando a reflexão vira ação, o erro deixa de ser fardo e se torna parte da sua força. 12. Você não é um prisioneiro do seu passado. Você carrega muita coisa. Histórias que doem lembrar. Palavras que ecoam até hoje. Erros que você revê como se pudesse reescrevê-los. Silêncios que pesam. Feridas que você aprendeu a esconder, mas que ainda sangram por dentro. Mas aqui vai uma verdade estoica, clara e poderosa. O que passou já não pertence mais a você. Se ainda te domina, é porque você está segurando. Sim, o passado te moldou, te feriu, te fortaleceu, te endureceu. Mas ele não pode te definir, a não ser que você permita. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. E você não será senhor de si enquanto continuar acorrentado ao que já foi. Enquanto viver contando, dentro da mente, a mesma história dolorosa, como se nela estivesse sua identidade. Mas sua identidade é mais do que aquilo que te aconteceu. Ela é construída, dia após dia, com aquilo que você escolhe fazer a partir disso. Sêneca dizia: não há vento favorável para quem não sabe aonde vai. E a verdade é que você não pode seguir em frente se ainda olha para trás a cada passo. A dor do passado só tem poder sobre você quando é alimentada. Quando você continua revivendo o que não pode mais mudar. Quando se castiga por algo que já não existe, exceto na sua lembrança. O estoicismo não diz: esqueça. Ele diz: honre, use, cresça com isso. Marco Aurélio escrevia sobre o tempo com reverência. Ele dizia: você vive como se tivesse 10.000 anos, mas o tempo está escapando. O agora, esse instante é aqui, este momento em que você respira lendo estas palavras, é tudo o que você realmente tem. E quanto mais preso ao passado você estiver, menos você vive, menos ama, menos cresce, menos é. Deixar o passado para trás não é negar o que aconteceu. É aceitar, é integrar, é usar como solo, não como teto. E sim, você ainda pode se culpar, ainda pode se perguntar: por que eu fiz aquilo? Mas a pergunta mais importante é outra: o que eu vou fazer com isso agora? Vai continuar carregando como um fardo? Ou vai transformar em impulso? A vida não espera você terminar de se punir. Ela segue. Ela passa. Ela chama. Com a voz suave do presente. Você tem o poder de romper ciclos. De começar de novo. De escrever novos capítulos. Mas, para isso, precisa soltar o antigo.
A maior prova de que você aprendeu não é o remorso. É a mudança. Não precisa explicar sua história para todos. Precisa vivê-la de um jeito que mostre que você aprendeu com ela. O passado não te define. Você não é um prisioneiro dele. Você é o autor dos próximos capítulos. E a caneta sempre esteve nas suas mãos. Se você chegou até aqui, saiba, isso já te coloca entre os poucos. Poucos que têm coragem de encarar a própria história. Poucos que resistem à distração para mergulhar no silêncio. Poucos que escolhem a verdade, mesmo quando ela incomoda. O estoicismo não é uma teoria bonita para ser lida em livros antigos. É um chamado diário, um convite para despertar, para assumir o leme da sua vida, para parar de sobreviver e começar a viver com lucidez. Você escutou reflexões que cutucam. Teve que revisitar erros, encarar espelhos, rever hábitos, questionar crenças que talvez tenham te acompanhado por décadas. Mas também encontrou verdades que atravessaram séculos e continuam valendo hoje. Verdades que, se acolhidas com coragem, podem mudar tudo. Porque não importa quantos anos você tem. Não importa quantos recomeços já tentou. Não importa quantas vezes caiu. Importa o que você faz agora. Porque o agora é sempre uma nova chance. É aqui que mora o seu poder. Você não precisa mudar o mundo. Precisa começar com aquilo que está ao seu alcance. Um pensamento mais claro. Uma reação mais serena. Um hábito mais coerente. Uma escolha mais consciente. E a transformação acontece assim. Em silêncio, de dentro para fora. Hoje, talvez, seja o seu dia. O dia de olhar para dentro e dizer: chega de dormir. Chega de repetir. Chega de me esconder atrás de desculpas. O dia de levantar com a alma mais firme. Com a mente mais clara. Com o coração mais honesto. O estoicismo não promete uma vida sem dor. Promete uma vida com sentido, mesmo na dor. Uma vida mais leve, mais coerente, mais desperta. E se você sente que esse vídeo tocou algo em você, então não guarde isso só para si. Comente abaixo a frase: eu escolho viver desperto. Escreva com convicção, como quem marca um novo ponto de partida. Compartilhe com alguém que, assim como você, precisa dessa luz. Inscreva-se no canal Imbatível Estoico, ative o sininho e venha caminhar conosco nessa jornada de despertar. Curta esse vídeo, não apenas como gesto de apoio, mas como símbolo de um novo compromisso consigo mesmo. E lembre-se, a vida não grita, ela sussurra. Talvez esse vídeo tenha sido o sussurro que você precisava. Agora, a escolha é sua. Fique firme e viva desperto, sempre.